Aqui Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Pokémon, região de Konoha capítulo 25. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos vocês serem sempre notificado, e fiquem atento na comunidade do canal onde posto enquetes nas escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguirem meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. De volta ao Pokécentro 000, Hinata se viu em uma situação muito desconfortável. Logo depois que Naruto e os outros partiram, os treinadores anteriores começaram a se aproximar de seu time. Um treinador veio e perguntou respeitosamente se ele poderia tirar uma foto de Kirishima, que estava dormindo enrolado perto de Hinata, mas ela recusou o pedido. Não que Hinata não quisesse que ninguém tirasse fotos dele sem pagar, de acordo com o esquema maligno de Naruto. Em vez disso, ela sabia que se deixasse, outro treinador iria perguntar, e depois outro, e então alguém iria querer acordar Kirishima para que ele pudesse sorrir para a câmera. Isso não era algo que Hinata queria fazer seu pobre Tirun passar tão logo após a eclosão. Na verdade, ela decidiu contar a seus amigos que queria seguir em frente com o esquema de ganhar dinheiro de Naruto, pelo menos não até que Kiri tivesse tempo para amadurecer. No entanto, outro treinador tentou tirar uma foto de Kiri sem a permissão de Hinata, ousando entrar com o telefone na mão e pronto. Antes que Hinata pudesse dizer a ele para parar com isso, Katsuki pulou na frente de Kiri protetoramente, rosnando com suas chamas acesas. Isso assustou o idiota. Depois disso, Hinata gentilmente cutucou seu pequeno príncipe e o fez se mover para que ela e a mesa obscurecessem qualquer visão clara dele e dos outros treinadores. Katsuki se aninhou ao lado dele, embora não estivesse realmente dormindo. Então outro treinador veio até Hinata. O garoto de antes que se ofereceu para trocar sua chance por Kirishima. Hinata sentiu o que ele iria dizer. Ei, já que seu amigo Mandão não está mais por perto, eu só queria repetir minha oferta de troca com você mais cedo, minha chance pelo seu Tirun. Isso é justo, certo? Ele disse, sorrindo sem jeito e segurando uma Safari Ball polida. Hinata teve que lutar contra um olhar furioso. Até agora, ela foi acordada às 4 da manhã e pesou mais de 50 libras. De carne crua, sujando muito sangue, teve que dormir no chão ao lado de um bebê dragão dino com escamas literalmente duras como pedra, e agora ela teve que lidar com ser assediada por estranhos. Querendo cutucar, animal de estimação, e até mesmo trocar seu bebê tipo dragão, e ela ainda não o tinha a meio-dia. Certamente, qualquer pessoa com meio cérebro poderia dizer que Hinata não estaria interessada em nenhuma oferta comercial. Na verdade, ela estava meio tentada a deixar Katsuki, que estava literalmente ardendo de raiva, se livrar do intruso. Kikyo, que estava sentado ao lado de Hinata, sentiu que o problema estava surgindo. Ela colocou a mão na de Hinata e deu à garota um estímulo telepático de emoção calmante. Hinata sorriu interiormente, apertando a mão de seu Haltz. Não adianta ficar chateada, Hinata pensou consigo mesma. Ele é apenas um garoto ansioso demais que está animado demais para perceber que está sendo rude. Sinto muito, mas não vou trocá-lo, nem agora nem nunca. Além disso, ele acabou de nascer esta manhã e precisa de muitos cuidados especiais, disse Hinata diplomaticamente. Ah, cara, o menino suspirou, estalando os dedos. Hinata fechou os olhos e usou o vínculo da aura para agradecer a Kikyo pela ajuda mental. Ah, e o seu Kilava? Ele está em disputa, o garoto perguntou de repente, apontando para Katsuki. Ele não é nenhum Tirun, mas parece legal como % cifrão hashtag com aquele casaco preto e vermelho. Isso não é uma tintura, certo? Com isso, Hinata não pôde deixar de lançar um olhar de exasperação para ele, e o dial de raiva de Katsuki mudou de solder silencioso para silêncio antes da violência. Ei, deixa a garota em paz, idiota. Ela disse que não está interessada, disse uma treinadora, empurrando o garoto para o lado e inadvertidamente salvando da ira quente de Katsuki. Ela foi a treinadora que ofereceu seu Dragonair para Kiri anteriormente. Hinata ficou feliz por alguém ter entendido que seus Pokémon não estavam disponíveis para troca. Além disso, Chansey é superestimada. Se ela vai negociar com alguém, sou eu,
a garota disse orgulhosa, pegando um tablet e mostrando para Hinata. Veja, eu coleciono Pokémon raros. Venha, dê uma olhada e veja se há algo que você gostaria de trocar. Eu poderia usar qualquer um dos seus, você sabe, o Tirum, qualquer um dos seus brilhantes. Caramba, eu poderia usar seu Quiladin. Você está disposto a se separar de algum deles? Não diga não até ver o que estou oferecendo. Finalmente traçando o limite, Hinata empurrou o tablet para longe, com a intenção de dar aos dois treinadores o que pensavam. No entanto, sua equipe chegou primeiro. Kikyo se teletransportou na mesa entre Hinata e os estranhos e começou a repreendê-los, balançando um dedo acusador para eles com a outra mão no quadril. Ela estava tão chateada, na verdade, que Hinata não tinha certeza se ela estava usando sua telepatia ou apenas discursando com a fala Poké. Enquanto isso, Midoriya, que estava jogando com um baralho de cartas no banco em frente à Hinata da mesa, levantou-se e começou a afastar os dois treinadores, decidindo que eles incomodaram Hinata. Suficiente para justificar um pouco de força, embora não quase. O suficiente para machucar alguém. Katsuki, por sua vez, mostrou grande moderação, o que Hinata ficou grato. Em vez de reagir com violência, ele apenas se desenrolou e deixou suas chamas brilharem com força total, olhando de forma assassina. Toda a comoção, claro, acordou Kirishima. O Tiro não sabia o que estava acontecendo, mas pelas reações de seus irmãos, ele percebeu que os dois estranhos eram pessoas mais que estavam sendo mais com a mamãe, então o pequeno príncipe decidiu ajudá-los galantemente, empurrando seu caminho na frente de Hinata e sibilando alto. Felizmente, foi então que a enfermeira Joy entrou na área recreativa. Estou interrompendo alguma coisa? Ela perguntou, franzindo a testa levemente. Só para você saber, não deve haver brigas no pátio de recreação. Vá embora. Os dois treinadores se afastaram, envergonhados e um pouco exaustos, enquanto o Pokémon de Hinata se acalmava. Kiri, sendo apenas um bebê, realmente não entendeu e tentou sibilar para a enfermeira Joy, mas então Katsuki o puxou. E eu tenho uma mensagem para você, Senhora Hyuga, do próprio Senhor Kimimaro Kaguya. Com licença. Hinata perguntou, sem saber exatamente o que mais dizer. O que o mais novo membro da Elite Four de Konoha gostaria de dizer a ela? Sim, ele mesmo ligou para o Pokécenter, Joy continuou. Parece que depois de receber aquela ligação sobre os cuidados adequados com os filhotes de Tirum, sua equipe rapidamente concluiu que você deve ter resgatado o ovo de Tirum que havia sido roubado do laboratório de sua academia há alguns dias, e alertaram Kimimaro sobre a situação imediatamente. Aparentemente, ele quer agradecer pessoalmente por sua ajuda na situação e me disse para garantir que ele não tentará tirar seu Tirum de você. A enfermeira Joy entregou a Hinata um papel dobrado e depois segurou outra coisa. Além disso, ele enviou a você esta Pokébola promocional especial que seu laboratório desenvolveu para capturar Pokémon fósseis. Ele a chamou de Fossil Ball, uma versão atualizada e mais decorativa das Dino Balls que serão usadas no Fossil World Zona Safari. A Fossil Ball parecia feita de pedra lisa, com um botão de captura feito de âmbar polido. A metade inferior era marrom terrosa, enquanto a parte superior era feita de uma rocha vermelha, com dentes decorativos de dinossauro inseridos na borda. Se Hinata estivesse prestando atenção, ela teria ficado muito impressionada com a bola e agradecido à enfermeira Joy, embora tecnicamente não tivesse sido Joy quem a deu a ela. Mesmo que a Fossil Ball não correspondesse à preferência de Hinata por designs simples e elegantes, ainda assim era um lindo presente. Porém, Hinata realmente não poderia apreciar no momento, nem mesmo aceitar o papel oferecido, que continha os dados de contato pessoal de Kimimaro. Em vez disso, no momento em que a enfermeira Joy mencionou o Pokébola, Hinata percebeu que havia cometido um erro grave. Esqueci de pegar meu Tirum. Hinata engasgou, com as mãos no rosto. Sério? Como você pôde esquecer de fazer isso? Enfermeira Joy disse, seu tom um tanto zombeteiro. Entre nós acordarmos no meio da noite e ter que lidar com todas as necessidades imediatas dele, esqueci. Hinata explicou, corando um pouco. Como ela pôde ter sido tão irresponsável? Você realmente não é o dono dele?
Perguntou o garoto que queria trocar sua chance, embora tenha feito isso de uma forma calma e sorrateira, com um brilho malicioso nos olhos. Aqui, apresse-se e pegue, o Joy ordenou, empurrando a bola fóssil nas mãos de Hinata. Ela assentiu. Ok, pequeno príncipe, hora de, onde ele foi? Seu tiranão capturado não estava mais atrás do banco, mas em vez disso ele se dirigiu a um Drudigon, o mesmo que havia interagido com Sidon no dia anterior, na verdade, com Katsuki pendurado na cauda de Keri, aparentemente tendo sido arrastado junto quando ele tentou segurá-lo. O Tirun estava rosnando e rugindo de brincadeira, fazendo simulações de ameaças, às quais o Drudigon respondeu com suas próprias exibições simuladas, claramente gostando de brincar com o bebê tipo dragão. Kirishima, volte aqui neste momento. Hinata ordenou. Seu tom fez com que o Tirun saltasse quase 30 centímetros no ar e se virasse aterrorizado, o que por sua vez transformou Katsuki na pele áspera do Drudigon. E foi então que o garoto treinador de repente deu um passo à frente, erguendo uma Ultra Ball. Vale tudo no amor e no Pokémon, ele gritou, jogando a bola. Meu! Alguém gritou, embora não fosse Hinata. Ela estava muito ocupada deslocando a mandíbula do menino com Force Palm. No passado, Hinata sempre teve dificuldade em moldar aura para imitar as técnicas Pokémon. Ela nunca havia usado um com sucesso contra um humano que não usasse aura, já que a ideia disso a deixava desconfortável, como se ela estivesse trapaceando ao acertá-los de uma forma que eles não poderiam revidar. O mais próximo que ela chegou disso foi quando atacou aquele garoto do Sound Trio quando eles estavam tentando roubar Kikyo, e mesmo isso só foi acertar o garoto com sua mão carregada de aura. Se Hinata tivesse feito com aquele garoto do Sound Trio o que ela fez com esse suposto ladrão, ele provavelmente não teria se levantado, por ter uma ou duas costelas quebradas. Alimentada pela raiva, pelo instinto maternal e pela indignação com a dissimulação do idiota, Hinata bateu no garoto sem pensar, anos de prática de repente se encaixando. Ela não planejou fazer um force palm e usá-lo, ela simplesmente fez. Ela agiu por instinto, por reflexo. E mais tarde, Hinata perceberia isso e sentiria muito orgulhosa de si mesma, quando tudo se acalmasse. No entanto, nada estava calmo agora. A Ultra Ball ainda estava voando direto para Kirishima, que não entendia o que era, mas pela reação da mamãe, deve ter sido algo maligno e assustador e então, pouco antes de acertá-lo, a bola parou. Kikyo a pegou com confusão, levantando telecineticamente a bola de seu companheiro de equipe Tirun. Ah, obrigado, Kikyo! Hinata disse, quase chorando de alívio. Sentiu suas más intenções. Kikyo disse, olhando para o garoto. Ele deixou cair a bola de chance, fazendo com que ela saltasse e tentasse ajudar seu treinador, que estava enrolado em posição fetal choramingando. Uma mandíbula quebrada tinha esse efeito em uma pessoa. Houve o som de uma briga atrás deles. Hinata olhou por cima do ombro. Midoriya derrubou a garota Dragonair no chão e a deixou em apuros. Ei, saia de cima de mim! Não vou tentar roubar nada de ninguém, ela protestou, lutando. Você pode culpá-lo por ser paranoico? A enfermeira Joy perguntou, parecendo antipática enquanto Chansey do menino ladrão tentava forçar seu ovo curativo em sua garganta, apesar de sua mandíbula quebrada. No entanto, foi aí que as coisas deram errado. Katsuki, tendo se desembaraçado do Drudigon, disparou a Ultra Ball flutuante com o lança-chamas, querendo se livrar dela para sempre. Isto, no entanto, primeiro causou uma pequena explosão e, em segundo lugar, disparou o alarme de incêndio. O que foi seguido pelos sprinklers disparando. E tudo isso aterrorizou a pequena Kirishima. Ele soltou um grito aterrorizado e entrou em pânico, avançando em uma direção aleatória o mais rápido que pôde. Katsuki mergulhou e agarrou seu rabo, mas mais uma vez foi arrastado pelo Pokémon maior e mais forte. Kiri, pare! Hinata gritou, correndo atrás dele. No entanto, ela escorregou no chão agora molhado. Várias pessoas e Pokémon agora faziam parte do caos, onde um treinador teve que pular para o lado para evitar ser atropelado pelo furioso Kiri, enquanto Drudigon
Ele mergulhou e agarrou uma das pernas de Kiri. O pequeno príncipe estava escorregadio com água e escorregou facilmente das mãos do Drudigon. Ter um estranho agarrá-lo deixou Kirishima em pânico total, fazendo com que ele atacasse cegamente um portão que dava para o lado de fora, com a cabeça baixa e os olhos fechados. Kiri, não! Você vai machucar! Colidir, você mesmo! O Tirun avançou direto pelo portão e seguiu em frente. Foi um golpe de cabeça e tanto, disse a enfermeira Joy. Hinata estava de pé, perseguindo seu bebê fugitivo, com Kikyo e Midoriya em seus calcanhares. Kiri, volte aqui! Midoriya jogou videiras e Kikyo o agarrou com telecinesia, mas nenhum dos dois acertou. O Tirun estava agora no meio da rua, e Hinata tinha certeza que seria atropelado pelo trânsito. Mas o sinal estava vermelho e ninguém se movia naquele momento. Antes que pudessem detê-lo, Kirishima subiu no porta-malas de um táxi e depois subiu no quarto, fazendo dobrar ligeiramente sob seu peso. O motorista do táxi, que estava focado na luz, notou que algo estava em seu carro e saltou para frente em estado de choque, desequilibrando Kiri. Gritando, o Pokémon herdeiro real saltou quase 3 metros no ar com suas pernas pequenas, mas poderosas, aterrissando na traseira de um ônibus próximo. O semáforo ficou verde e o ônibus partiu, com Kiri segurando a beirada do telhado com as mandíbulas, e o pobre Katsuki teimosamente pendurado no rabo de Kiri. Kikyo, nos teletransporte! Hinata gritou, agarrando seus haltos com uma mão e Midoriya com a outra. Num piscar de olhos, Hinata e sua equipe estavam logo acima do ônibus. A garota se preparou para pousar em cima dele. Apenas para que de repente ganhasse velocidade e disparasse para frente, deixando-os no ar acima do tráfego em sentido contrário. Antes que eles pudessem cair no asfalto abaixo, Midoriya os salvou. Vini chicoteou em um poste próximo e os levou para um lugar seguro. Hinata balançou um pouco quando eles pousaram, com o coração acelerado. Bom trabalho, Midoriya, ela finalmente conseguiu ofegar. A essa altura, o ônibus já havia ido longe demais para que eles pudessem se teletransportar com segurança para ele. Kiki olhou para seu treinador. E agora? Hinata olhou em volta descontroladamente. Ela viu o táxi que Kirishima havia escalado. O motorista havia saído do veículo e examinava o teto. Sem perder tempo, Hinata correu até o táxi e entrou. Não há tempo para explicar que estamos em uma perseguição e que precisamos seguir aquele ônibus. Hinata disse tudo de uma vez, apontando para o ônibus. O taxista, ainda fora do carro, e sendo buzinado por todos atrás dele, olhou para Hinata com uma expressão nada impressionada. Você não vê que estou ocupado? Se você não percebeu, algo pisou no meu carro e não estou com humor para clientes malucos, siga esse ônibus. Hinata gritou, os olhos brilhando com aura. Bem ali, atrás dele, está o Pokémon que amassou seu táxi. Vamos, precisamos pegá-lo. Sim, isso não vai acontecer, disse o taxista. Eu não faço perseguições, não vou atrás de monstros, mesmo os em miniatura, e não faço clientes malucos. Encontre outra carona, garoto. Pagarei 10 vezes o seu honorário, sugeriu Hinata. Num piscar de olhos, o taxista estava no banco do motorista, bombeando gasolina com tanta força que o táxi derrapou. Eles avançaram, deixando para trás uma nuvem de fumaça e o cheiro de borracha queimada. Aperte o cinto, garoto. Estamos quebrando a barreira do som. Continua. Notas do autor, asterisco à parte de Tirun e Tirantrum não terem penas foi algo que escolhi mencionar devido ao meu interesse pessoal em paleobiologia. Não sou formalmente educado no assunto, mas acho fascinante. Uma coisa que realmente me irrita, no entanto, é quando a mídia retrata o Tiranossauro Rex, ou seus equivalentes fantásticos, como tendo penas. Veja, não temos provas reais de que o T-Rex possuísse penas. Na verdade, temos muitos motivos para presumir que não. A maioria das pessoas não sabe disso, mas muitos fósseis não são apenas ossos de dinossauros, mas também impressões de suas peles, mostrando-nos se as criaturas tinham penas, escamas, pelos e assim por diante. Temos muitas impressões do corpo do T-Rex, que nos mostram que o T-Rex tinha uma pele escamosa.
Temos impressões de escamas em seus rostos, barrigas, caudas, flancos e pernas. A única área da qual não temos impressões é a parte de trás. Como tal, algumas pessoas argumentaram que o T-Rex poderia ter as costas emplumadas. Eles apoiam esta afirmação dizendo que os parentes próximos do T-Rex tinham penas. No entanto, esta afirmação também é bastante discutível. Os parentes próximos em questão pertencem a épocas distintas, durante as quais muita coisa pode mudar. Além disso, só podemos presumir que havia uma conexão entre eles e o T-Rex por semelhanças na constituição e na estrutura óssea, o que é bastante incerto. Por exemplo, durante muito tempo, presumiu-se que o Megalodon era da família Numidae, classe Carcharodon, tornando-o um ancestral do grande tubarão branco. No entanto, pesquisas recentes sugerem que o Meg pertence à família Orthodontidae, o que significa que divergiu do grande tubarão branco, e mesmo isso não é 100% aceito. Voltando ao ponto em questão, teorizou-se que as penas dos dinossauros seriam utilizadas para a retenção de calor, algo que um animal do tamanho do T-Rex não precisaria, já que seu volume permitiria reter o calor com facilidade. A maioria dos grandes dinossauros não tinha penas, na verdade. Observe que todos os parentes propostos do T-Rex que possuíam penas eram muito menores que ele. Conversando com paleobiólogos e fazendo pesquisas pessoais, descobri que os T-Rexes emplumados são mais populares na mídia pop do que na paleobiologia real. Isto porque a mídia pop em geral quer levar a imagem dos dinossauros emplumados aos olhos do público. Como a maioria das pessoas imagina o T-Rex quando pensa em dinossauros, é claro que os paleoartistas gostariam de mudar essa imagem para se adequar à nova moda dos dinossauros emplumados, mesmo que seja improvável que seja factual. E é por isso que não gosto quando alguma mídia retrata o T-Rex como tendo penas. Como tal, decidi adicionar meu próprio Take That a esta minha fic, apenas para divulgá-la. Eu sei que é mesquinho, mas foi divertido, e adoro compartilhar o pouco que sei sobre o assunto. Desculpe pelo discurso retórico, mas se você leu meu trabalho até aqui, você deveria esperar por isso. Os Pokémon e conquistas do herói, Naruto Uzumaki, membros da equipe, Kubo, Frogadier, masculino, Starter, Sora, Bagon, masculino, Kata, Riolu, masculino, treinado em Aura, Príncipe Sidon. Uzumaki, o primeiro, Gabite, masculino, Shimi, realeza asterisco na verdade não é realeza distintivos e prêmios, distintivo antídoto Sasuke Uchiha, membros da equipe, Bayushi, Evei, masculino, Shimi. Togashi, Charmeleon, masculino, Starter, Akodo, Luxio, masculino, Itomi, Devote, feminino, geneticamente alterado, Shoto, Arctic Vulpix, geneticamente alterado, distintivos e prêmios. Distintivo antídoto Sakura Aruno, membros da equipe, Oshaku, Baileef, feminino, Starter, Tetsu, Metan, masculino asterisco, Mina, Goomi, feminino, Eri, Mythical Ponita, feminino, distintivos e prêmios. Distintivo antídoto Hinata Yuga, membros da equipe, Kikyo, Haltz, feminino, Starter, Shinin, Midoriya, Kiladin, masculino, Katsuki, Kilava, masculino, geneticamente alterado, Kirishima. Tirun, masculino, distintivos e prêmios, distintivo antídoto 000 Pokémon, região de Konoha capítulo 15 a insígnia Kunai por certo, o ônibus não deveria ter chegado muito à frente deles. Ele estava bem na frente do táxi antes de partir, e o táxi só ficou parado por um tempo antes de Nata ser subornada para persegui-lo. As ruas estavam movimentadas. Certamente, eles deveriam ter perseguido o ônibus apenas por 1 ou 2 quarteirões antes de alcançá-los. Deveriam ser as palavras importantes na declaração. A perseguição devia ter durado 5 quarteirões agora, e Hinata honestamente não tinha certeza do que a deixou mais surpresa, o absurdo da situação, ou o fato de eles não terem sofrido um acidente. Ou parado ainda. Eles se aproximavam do ônibus, apenas para serem interrompidos por outro veículo. Então o motorista se espremeria por uma abertura pela qual nenhum carro deveria passar e avançaria. Eles chegavam perto, mas eram separados por um sinal vermelho. Na segunda vez que isso aconteceu, o taxista ficou tão frustrado que, em vez de parar, pisou no acelerador e seguiu em frente.
Hinata não tinha certeza do que aconteceu a seguir, pois estava muito ocupada cobrindo os olhos e gritando. Ela ouviu palavrões, pneus cantando e mais palavrões, mas não o som de nada batendo em qualquer outra coisa. Pare de gritar, você parece uma sereia, pelo amor de Deus! Disse o motorista, aproximando-se do ônibus pela segunda vez. Kirishima ainda estava pendurado nas costas, com Katsuki teimosamente segurando seu rabo. Eu não estou gritando, disse Nata. Ela teve que falar alto para ser ouvida por cima da sirene da polícia. O familiar flash vermelho e azul apareceu bem próximo à janela do motorista, porém, não era um carro-patrulha, nem mesmo um policial em uma motocicleta. Não, era um Arcanine correndo ao lado deles, acompanhando facilmente o ritmo do táxi em alta velocidade. Estava montado em uma cela equipada com sirene de polícia e luzes piscantes, sobre a qual cavalgava um policial enfurecido. Estacionar! Ela gritou, seu comando pontuado por um latido hostil do cachorro gigante. O motorista soltou uma torrente colorida de palavrões enquanto obedecia. É melhor você estar preparado para pagar por isso, garoto, ele resmungou quando eles pararam, olhando para Hinata pelo espelho retrovisor. Ou pelo menos é o que ele teria feito se Hinata ainda estivesse no táxi. No entanto, no tempo que o policial levou para parar o táxi, o ônibus fez uma curva fechada, levando Kirishima e Katsuki para um canteiro de obras próximo, e Kiki o teletransportou Hinata e Midoriya para lá assim que o táxi havia desacelerado o suficiente para fazê-lo com segurança, nem mesmo esperando que Hinata mandasse. Se o taxista tivesse conseguido, teria explodido de raiva, batendo no volante e se debatendo como um louco. No entanto, havia questões mais urgentes que o impediam de ter um acesso de raiva. Ou seja, a pata gigante do Arcano pressionando o topo de sua porta, ameaçando quebrá-la se ele não abrisse a janela agora. O motorista sabiamente fez isso. Você sabe por que eu parei você? O oficial perguntou. Ela não se incomodou em desmontar, em vez disso olhou para baixo por trás da cabeça iminente do Arcanine. 000 vamos. Vamos! Trabalhe! Zaku rosnou, balançando o transceptor em frustração. No entanto, este método tecnicamente sólido não teve efeito. O pequeno rádio continuou a emitir estática. Apenas desista. De qualquer maneira, não há como aquele vírus ter durado mais do que alguns dias. O que quer que tenha acontecido ontem foi um acidente estranho, disse Kim, tomando um gole de seu milkshake. O Sound Trio estava aproveitando a noite fora de um café, relaxando e tendo um dia preguiçoso. Eles aceitaram as ordens de Kabuto para se esconderem e trabalharem em suas equipes, passando um tempo na torre de batalha da Flor de Aço. Cada um deles agora ostentava um novo companheiro de equipe, o que poderia ser especialmente útil em situações futuras em que tivessem que atuar na vida civil. Foi quando Kim e Zaku se inscreveram para o futuro concurso de coordenação da Flor de Aço que Dozu percebeu que eles tinham um problema. As equipes que eles tinham eram todas conhecidas dos Stveps, que sem dúvida os denunciaram à polícia. Embora fosse improvável que os policiais estivessem à procura de um treinador usando apenas uma de suas equipes, como Explode, Chatote e Tuvai de Dozu, sempre havia a chance de alguém notar e somar. 2 mais 2, especialmente se eles deveriam participar de eventos públicos como concursos. Como tal, Dozu teve a ideia de que os membros mais novos de suas equipes deveriam ser usados apenas em suas identidades civis. Isso manteria as coisas em segredo, na maior parte. Sua estadia em Steel Blossom foi, portanto, muito agradável, e eles não tinham razão ou intenção de retomar suas atividades criminosas normais, tanto aquelas feitas para o Team Snake, quanto aquelas feitas para seu próprio benefício ou diversão. Ontem à noite, porém, a tentação os chamou. Ele ligou na forma de ping do transceptor de Zaku, apenas uma vez, enquanto ele estava no meio de alguma manutenção de rotina. Isso chamou a atenção de Zaku, principalmente porque ele não se lembrava de ter usado nenhum dispositivo de espionagem ou rastreamento em mais de uma semana, então ele trouxe o assunto para Dozui. Kim, se perguntando se algum deles havia usado suas coisas sem avisar. Então Dozu lembrou a Zaku que eles haviam plantado um rastreador na mochila do Pink Tverp há quase 10 dias.
Considerando que eles sabiam que os Tverps estavam planejando participar do concurso Flor de Aço, não deveria ser surpresa que eles aparecessem. Zaku, no entanto, ficou mais impressionado com o fato de um de seus bugs poder permanecer ativo por 10 dias. Ele mesmo teve que fabricá-los e Zaku não tinha acesso a equipamentos de alta qualidade. Ele nunca pretendeu que um de seus insetos durasse mais de 3 a 5 dias. Kim ficou mais impressionado porque os Tverps ainda não o tinham encontrado. De qualquer forma, Aku decidiu que o sinal do bug era um sinal de providência. Claramente, eles tiveram a oportunidade de se vingar dos Tverps por todos os problemas que enfrentaram. Essa linha de pensamento estava ficando cada vez mais distante enquanto Zaku passava o dia tentando ler seu dispositivo de espionagem, sem sucesso. Finalmente, o garoto de cabelos negros jogou o transceptor na mesa do café, cruzando os braços e recostando-se, frustrado. E você desperdiçou a maior parte do dia com isso, brincou Kim, sorrindo maldosamente. Você desperdiçou a maior parte do dia, repetiu o Chatot, pulando no ombro de Dozu, e fora do alcance de Zaku. Não se preocupe com isso, disse Dozu suavemente. Você terá sua chance de vingança em breve. Sem a máscara de curativo, a feia cicatriz de queimadura que dominava o lado direito de seu rosto era visível, apenas uma mancha preta servia para cobrir seu olho direito cego. De propósito, o Sound Trio estava sentado à mesa no canto do pátio do café, e Dozu estava sentado de costas para a parede, ligeiramente de lado na cadeira. Era assim que eles sempre se sentavam em público. Ele alegou que era porque tinha uma visão periférica deficiente, então gostava de olhar para a rua com o olho bom para compensar, ou porque sempre se sentia mais confortável com as costas não expostas. No entanto, Kim e Zaku rapidamente descobriram a verdade. Essa posição minimizou o quão exposto o lado cicatrizado de seu rosto estava à vista do público. Não era nada tão superficial quanto a vaidade. Ter um rosto que fizesse você parecer um leproso seria doloroso para qualquer adulto, para quem estava passando por adolescentes, era angustiante. E também havia os problemas psicológicos, embora Dozu nunca tivesse compartilhado isso, ou qualquer coisa sobre suas cicatrizes. Quando eles foram reunidos como equipe, Dozu insistia em usar sua máscara em todos os momentos, seja na vida pública ou mesmo quando era apenas entre eles. Esse arranjo funcionou por quase um ano, com o Sound Trio simplesmente usando várias desculpas para o rosto oculto de Dozu quando necessário. Em todo esse tempo, Kim ou Zaku nunca viram tanto um centímetro do rosto enfaixado de Dozu. Mas então eles começaram a receber missões onde precisavam ser o mais discretos possível, e um adolescente excêntrico com o rosto coberto de bandagens era o oposto de imperceptível. Foi necessária muita persuasão cuidadosa de ambos os seus companheiros de equipe para convencer Dozu de que ele seria menos perceptível com o rosto exposto, não importa o quão cicatrizado pudesse estar. Então, quando ele tirou a máscara na frente deles pela primeira vez, foi preciso todo o autocontrole para não olharem. O que Dozu apontou brevemente era tão ruim quanto não olhar. Desde então, Dozu ficou notavelmente mais confortável em mostrar seu rosto em público, mas ainda odiava quando as pessoas olhavam. Por que ele era tão sensível com suas cicatrizes não era exatamente conhecido por Kim ou Zaku. O que aconteceu para deixar seu rosto meio destruído era um assunto tabu entre o Sound Trio, embora uma vez Dozu tenha confiado em Zaku o suficiente para sugerir que tinha a ver com sua mãe adotiva. Bêbada. Kim também ouviu rumores de que os membros de alto escalão do Team Snake tinham acesso a cirurgiões plásticos que poderiam mudar todos os aspectos de sua aparência, alguns até afirmaram que o próprio Kabuto era um artista com bisturi. Privadamente, Kim se perguntava se as tentativas agressivas de Dozu de superar o fato de ser um mero grunhido eram mais do que uma ambição cega. Essa autoconsciência sobre sua aparência também foi o motivo pelo qual Dozu não estava competindo no Steel Blossom Contest, ao contrário de Zaku e Kim. Zaku implorou abertamente a Dozu para ser seu companheiro de equipe na competição, sugerindo que ele poderia facilmente usar uma fantasia elaborada com uma máscara no rosto, e ninguém pensaria nada sobre isso. Dozu havia considerado isso seriamente, mas então uma olhada nas regras afundou aquele navio. Todos os competidores teriam seus rostos desmascarados fotografados e projetados na tela grande. Depois de saber disso, nada poderia convencer Dozu a competir.
De volta ao presente, a disposição dos assentos do trio permitiu a Dozu assistir a um evento espetacular que se desenrolava nas costas de seus companheiros. Um Tirun estava agarrado pelas mandíbulas à traseira de um ônibus. E mais estranho ainda, algo preto, vermelho e brilhante estava preso na cauda do Tirun, deixando um rastro de cinzas e faíscas. Estou vendo o que acho que estou vendo. Dozu perguntou em voz alta, apontando. Zaku e Kim se viraram bem a tempo de ver o Tirun perder o controle quando o ônibus virou uma esquina e pousou atrás da cerca de um canteiro de obras, uma nuvem de poeira subindo indicando que havia caído uma pilha de terra. O que é que foi isso? Kim perguntou, dando um passo mais perto. Uma pequena comoção estava começando a estourar no canteiro de obras. Parecia um Tirun. Zaku acrescentou, igualmente perplexo. Outras pessoas no café notaram algo acontecendo, embora apenas Dozu estivesse prestando atenção, todos os outros estavam se levantando de seus assentos e olhando estupefatos, sem saber o que aconteceu. Vamos, a oportunidade está tocando. Dozu disse, abrindo caminho rapidamente para fora do café em direção à cerca. Talvez fosse uma propaganda estranha de um filme ou daquela nova zona de safari com tema fóssil de que Dozu tinha ouvido falar. Talvez o Tirun de alguém estivesse fugindo. Seja qual for o caso, Dozu não iria deixar uma chance como essa passar por ele. Dozu iria conseguir para o chefe. 000. Hinata começou a escalar a cerca quando Midoriya a puxou para recuar. Assim que ela o fez, ele puxou o punho e o Ude martelou o cadeado da porta, quebrando, estremecendo levemente e beijando o punho. O Kilade moveu-se para o lado e fez sinal para Hinata prosseguir. Hinata correu de frente, agradecendo rapidamente e dizendo ao Pokémon para acompanhá-lo. Enquanto Midoriya cambaleava atrás dela, sua armadura volumosa tornava estranho correr em qualquer velocidade. Kikyo pensou em particular que ela poderia facilmente tê-los levitado por cima da cerca, mas decidiu não dizer nada. Espere! Kirishima, pare agora mesmo! Hinata gritou. O canteiro de obras estava praticamente vazio, felizmente, com a única outra pessoa presente sendo uma garota ruiva mais ou menos da idade de Hinata. Kirishima tinha acabado de passar por ela, forçando a garota a se afastar para evitar as faíscas e explosões que Katsuki estava liberando em suas tentativas de chamar a atenção de Kiri. Hinata correu para o lado da garota e puxou-a para cima, falando muito rápido. Eu sinto muito por ele ter acabado de chocar e ter tido um grande susto e estar em pânico e não conseguir parar de... Fale agora, por favor, entenda, tchau. Desculpe-me o que? A ruiva engasgou, conseguindo manter o equilíbrio enquanto Hinata a soltava e corria atrás do em pânico Kirishima. Ela observou a garota correr atrás de metade de sua equipe enquanto a outra metade a seguia. A ruiva franziu a testa, sacudindo a sujeira do casaco vermelho e preto. O que foi isso? Ela disse, olhando para a pilha próxima de velhos ladrilhos de mármore. Seu Larvitar recém-nascido encolheu os ombros e voltou a comer, comendo alegremente outra peça. Os azulejos faziam parte do antigo prédio que foi arrancado para dar lugar a um novo projeto. Portanto, a ruiva imaginou que ninguém se importaria se ela deixasse seu Pokémon comê-lo. Ainda assim, ela estava tecnicamente invadindo, então quando ouviu mais 3 pessoas entrando pelo portão da frente, a ruiva decidiu sair de vista, ficando quieta enquanto o trio de som passava. 000. Enquanto isso, no ginásio Steel Blossoms, 000 Naruto, Sasuke e Sakura seguiram tentem para fora do elevador até a austera sala de espera do ginásio, que era mobiliada para funcionar e em tons de metal, com um piso de concreto polido e uma grande mesa de recepção cinza, embora não houvesse ninguém atrás dela. Ignorando isso, Tenten usou seu cartão-chave para abrir as portas da academia. O salão principal continuava com o tema cinza e austero da sala de espera, embora parecesse mais um estúdio de artes marciais do que um mausoléu de concreto. Havia várias prateleiras ao longo das paredes com armas de treino, tatames grossos no chão e um leve cheiro de incenso queimado no ar. O cheiro vinha de um santuário em uma alcova, atrás do qual havia uma placa exibindo o nome do ginásio, a classificação e seus líderes, do passado e do presente.
No arco sobre o santuário foi colocado um par de kunai cruzados. Essa imagem estava nas portas de entrada do ginásio e Sasuke adivinhou que era o distintivo da flor de aço. No entanto, o cenário era prejudicado pelos sons das obras vindos do andar de cima, com martelos, serras e o burburinho geral dos homens trabalhando. Bem-vindo ao Steel Blossom de Tenten disse, virando-se e abrindo os braços. Por favor, não se importe com o barulho, eles estão apenas instalando algumas pequenas modificações no andar de cima, garantindo que o estádio que servirá como palco das competições esteja de acordo com o código e tenha assentos suficientes. Houve um estrondo notavelmente alto, seguido por alguns palavrões, em seguida, uma grande comoção, como se dois trabalhadores brigassem enquanto todos os outros os instigavam ou tentavam separá-los. Apenas profissionais trabalhando, Tenten disse lentamente. Ela se virou rapidamente e fez sinal para que a seguissem. Venha aqui. Há uma arena equipada para funcionar como campo de batalha de ginásio secundário, caso o principal não esteja disponível. O campo de batalha era feito de argila compactada, de cor cinza escuro, com várias formações rochosas metálicas aparecendo aleatoriamente. Flutuando preguiçosamente acima dele estava o Magnizone, provavelmente aquele originalmente pertencente ao avô de Tenten. Ele vagava em um círculo lento e preguiçoso, sempre voltado para a mesma direção e com os dois olhos laterais fechados, enquanto o olho central olhava fixamente para a frente. Aparentemente, ele estava dormindo e aproveitando a corrente magnética do gerador de campo de força. Ei, Ion, temos desafiantes. Acorde! Tenten chamou, colocando os dedos na boca e assobiando alto. O Magnizone acordou de repente, virando-se irritado para enfrentar Tenten e os outros, olhando-os criticamente. Tenten então fez Sakura chamar Tetsu para que ela pudesse explicar a situação para os dois. Ion, estamos tentando dominar a técnica do terreno magnético do avô, direitos autorais pendentes, e esses treinadores vão nos ajudar. Este meta e seu treinador vão observar como você gera o movimento e como ele funciona enquanto estou lutando com os dois meninos. Então vamos tentar um treinamento direto. Entendeu? Ion D. Magnizone soltou um tom elétrico de resignação antes de flutuar acima do centro do ringue, chamando Tetsu para prestar atenção. Os ímãs de Ion acenderam, girando lentamente enquanto a corrente elétrica passava por sua antena. A rotação aumentou, gerando uma corrente maior. O cheiro de ozônio começou a encher o ar quando a corrente foi absorvida pelo olho central e seus ímãs giraram tão rápido que se tornaram borrões. Soltando um som estridente metálico, Ion liberou uma explosão de energia magnética de seu corpo para o campo de batalha. Ele se espalhou com um pulso, fazendo com que os campos de força aparecessem momentaneamente. Houve um efeito estranho e distorcido em todo o campo de batalha que se estendia por cerca de 1,5 metros no ar acima dele. As pedras grandes vibravam visivelmente, enquanto fragmentos metálicos menores flutuavam no ar por alguns metros antes de cair novamente, apenas para repetir o processo. Uau, legal! Naruto disse, inclinando-se para olhar mais de perto. Mas ele rapidamente puxou a cabeça para trás, fechando os olhos. Urg, algo sobre isso está me deixando enjoado. Sasuke grunhiu em concordância, a maneira como o ar parecia ondular e zumbir era enervante, e ele esperava poder se acostumar com o efeito antes da partida. Em seus braços, ele sentiu Bayushi virar-se desconfortavelmente e tombar para o lado, tentando evitar enjoar. Bem, Sasuke refletiu, ainda bem que eu não estava planejando usá-lo. Então, que tipo de efeitos esse terreno tem no campo de batalha? Sakura perguntou. Em seus braços, Mina ficou um pouco inquieta, mas isso passou depois de alguns momentos. Vou te contar os detalhes depois de enfrentar esses dois. Afinal, faz parte do desafio do ginásio, ver como você lida com um fator desconhecido durante a batalha, disse Tenten, caminhando até um pódio e digitando alguns comandos. Por enquanto, apenas sente e observe. Ela olhou para cima e estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas o barulho do metal e um grito de choque vindo de cima a interromperam. Tetsu foi esmagado contra Ion, seus braços envolvendo-o. Magnizone em ângulos incomuns. Os dois lutaram,
mas não conseguiram se separar, e Sakura percebeu que Tetsu deve ter ficado magnetizado pelo outro Pokémon quando chegou muito perto enquanto observava Ion trabalhar. O Magnezone soltou um grito indignado, tentando afastar o outro Mon, enquanto Tetsu parecia estar atordoado e sem saber o que aconteceu. Inverta sua polaridade. Ou relaxe seus ímãs. Oh, eu não sei, apenas pare de tentar afastá-lo desse jeito. Isso só está piorando as coisas, Tenten ordenou. Tetsu, tente uma ascensão magnética, use os polos opostos aos de Ion. Sakura sugeriu, na verdade, tudo o que ela acabou de dizer poderia ser um absurdo ou poderia piorar as coisas. Ela tinha apenas uma vaga compreensão do magnetismo e nem sabia se estava usando os termos corretos. Tetsu pareceu entender o que ela quis dizer. Seu corpo adquiriu uma aura amarela por um momento antes de o par ser subitamente despedaçado. Ion pareceu ser puxado para o chão. Brevemente antes de se recuperar, enquanto Tetsu foi puxado alguns metros em direção às vigas de ferro no teto, antes que ele pudesse recuperar o controle de si mesmo. Espiga! Tetsu disse, batendo. Os punhos, sendo magnetizados, eles foram rapidamente destruídos, algo que Tetsu achou interessante, enquanto tentava de novo, até que Sakura o lembrou de prestar atenção. Tenten puxou uma moeda e jogou-a ligue, ela disse para ninguém em particular. Felizmente, Sasuke deu cara enquanto Naruto deu coroa. Tenten pegou a moeda e colocou-a nas costas da mão. Coroa. Naruto acorda. Primeiro. Ok, bonito. Importa-se de ir para outra sala e esperar um pouco. Tenten disse, conversando com Sasuke. Sakura lançou um olhar furioso para outra garota por chamar Sasuke de bonito. Mas ela foi ignorada. Ah, certo, Sasuke grunhiu, balançando a cabeça. É claro que ele não teria permissão para assistir à partida de Naruto, se parte do desafio fosse lidar com o desconhecido na batalha. E ele também não teria permissão para perguntar a Naruto como foi sua partida. Dando de ombros, Sasuke se dirigiu para a porta que Tenten apontou, parando apenas para desejar boa sorte aos outros. Com isso, todos se posicionaram, Naruto e Tenten em seus lados do campo, e Sakura sentou-se em um banco à margem. Tetsu flutuou bem acima dela, observando os efeitos do terreno magnético. Direitos autorais pendentes, enquanto Ion, a Magnezone, circulava preguiçosamente acima da arena fora do campo de contenção, ocasionalmente liberando um pulso magnético de energia para renovar o efeito do terreno. Ok, primeiro selecionamos os 3 Pokémon que usaremos, anunciou Tenten. Ela acenou com a mão para um pódio próximo a ela, havia um idêntico na caixa de Naruto. Tinha 6 slots para Pokébolas, embora apenas 3 estivessem acesos. Você escolherá um Pokémon, então eu escolherei, e repetiremos o processo 2 vezes, embora, para ser justo, para a última escolha, eu escolherei primeiro. Como eu disse antes, nós dois saberemos quais são os 3 Pokémon que temos. Usaremos antes da partida, embora não precisemos dizer quem estamos trocando em nenhum momento. Sempre que um treinador troca seu Pokémon, o treinador adversário também pode trocar. Entendido? Naruto assentiu ansiosamente. Sim, e para minha primeira escolha, estou escolhendo Kata, meu Riolu. Ele puxou a Quick Ball de Kata e colocou-a no primeiro slot. No telão que ocupava a maior parte da parede esquerda, apareceu a foto de Kata. Naruto teve o trabalho de enviar fotos de todos os seus Pokémon para registro, e Kata estava de costas para a câmera, olhando por cima do ombro, piscando e fazendo sinal de positivo para o público. Naruto estava super orgulhoso dessa foto. Riolu? Nesse caso, vou usar meu Tinkatuf, Tenten disse, colocando a bola ao seu lado. Naruto fez uma careta, ele não tinha boas respostas para um tipo fada em sua equipe. Bem, não havia como evitar isso agora. Em seguida, ele escolheu o cubo. A foto do Frogadier mostrava pendurado no teto de cabeça para baixo pela língua, coberto com pintura de guerra estilo ninja, sobre o qual Tenten debateu por um tempo antes de decidir por seu Duraludon.
Ela havia considerado fortemente seu Empoleon, mas pensou melhor. Seu amigo é um Uchiha, então ele precisa ter alguns tipos de fogo, certo? Todos eles não usam Oldors? Melhor guardar minha única resposta para os tipos de fogo para ele. Naruto apenas encolheu os ombros, decidindo não comentar sobre seus planos. Foi a vez de Tenten escolher primeiro, e ela rapidamente escolheu seu Oned. O Naruto demorou um pouco debatendo. Ele olhou do Premier Ball de Sora para o Ultra Ball de Sidon. Sidon era o mais forte dos dois Monze. Era parte do tipo Ground. Ele teria vantagem. Mas Naruto ainda nem o tinha usado em batalha, e ele já estava mostrando sinais de ser pelo menos moderadamente rebelde. Por outro lado, Sora não era exatamente fraco e era super confiável. Além disso, Naruto ainda não tinha conseguido usá-lo em uma luta de ginástica, o que não parecia justo, embora o mesmo pudesse ser dito de Sidon. Finalmente, Naruto decidiu por Sidon. Ele pode ser o mais novo Mon de Naruto, mas ele também era o único bom contra-ataque que Naruto tinha para o Chinkatuf de Tenten, que era a maior ameaça para seu time. Os movimentos de luta de Kata só atingiriam o estilo de Fairy como neutro, enquanto Riolu, por sua vez, era vulnerável aos movimentos de Fairy, enquanto Kubo só poderia resistir a ataques do tipo Steel. Como um tipo terrestre, Sidon era o único Pokémon na equipe de Naruto que poderia representar uma ameaça para Chinkatuf, mesmo que sua digitação fada tornasse uma ameaça igual para ele. Era um risco que Naruto teria que correr. A foto de Sidon, um gabite vermelho usando uma coroa e capa e carregando a legenda, Príncipe Sidon Uzumaki III fez tentem cambalear para trás. Que diabos? Espere, isso significa que sua família tem 3 gerações de gibres brilhantes com esse nome estúpido? Naruto zombou. Não, ele é o único. Eu apenas gostei do som, e não é estúpido. É principesco e real. Tanto faz. Cale a boca e vamos começar a festa. Tenten disse, marcando o cronômetro para o início da partida oficial. Ela pegou uma de suas pokébolas com topo de metal. Esperando por Naruto. Carrancudo, Naruto pegou sua Ultra Ball. Eu vou te mostrar quem é estúpido, ele resmungou sombriamente, jogando assim como Tenten jogou o dela. Ambas as bolas brilharam. Quando se abriram, quando a luz desapareceu, era o gabite de Naruto contra o Chinkatuf de Tenten. Sidon ficou do lado de seu oponente, zombando. Ele olhou por cima do ombro para Naruto. Este é o primeiro adversário que você me faz lutar? Ele parecia estar dizendo. Ele não ficou impressionado. Ainda assim, ele teve o cuidado de tirar a coroa, a capa e a espada e colocá-las de lado na caixa. De Naruto, ele não iria querer arriscar sujá-las, afinal. Enquanto isso, Chinkatuf de Tenten percebeu o desrespeito de Sidon por ela e esbofeteou, girando sua arma em torno de seu corpo como se estivesse realizando uma dança de guerra. No entanto, em vez do martelo padrão que a maioria dos Chinkatuf usava, Tenten empunhava um Tetsubo, uma clava de ferro com pontas do tamanho de um homem. Este Tetsubo tinha pontas de jade e um envoltório verde combinando no cabo. Claramente, não era a arma tradicional feita de sucata que a maioria dos Chinkatuf usa. Isso não parece certo, disse Naruto, puxando seu Pokédex. Chinkatuf, o Pokémon Hammer e a forma evoluída de Chinkatin, disse. Chinkatuf se lembra de ter sido intimidado e assaltado por Steel Tips por causa de seus martelos. Em sua fase mais jovem, e por isso tratam os Steel Tips com extremo preconceito. Sozinho ou em grupos, Chinkatuf atacará violentamente as gangues de Pawniard, mesmo aquelas lideradas por Bisharp. Com o objetivo de quebram partes de suas lâminas e armaduras, que os Chinkatuf irão colher. Eles são capazes de manipular o metal colhido usando a magia das fadas para uni-los para fazer seus martelos e suas casas. Chinkatuf vive em comunidades de sucata centradas em testar seus à força dos martelos esmagando-os. Quanto mais forte o martelo, maiores porções de metal e sucata um Chinkatuf tem direito.
Aquele Tetsubo foi um presente do meu avô para Tsushi depois que assumi a academia, explicou Tenten, referindo-se ao seu nome Tinkatuf. Sua magia de fada protege os botões de jade do desgaste e mantém o ferro em perfeitas condições, sem mencionar que ela pode torná-lo tão leve quanto uma pena quando balançado, mas quando atinge, é tão pesado quanto como um porrete de ferro. Para enfatizar esse ponto, Tsushi girou o porrete como um bastão, jogando-o levemente no ar. Depois de aparentemente flutuar no ar, o Tetsubo caiu de repente e atingiu o chão do campo de batalha com um estalo retumbante, deixando uma marca de centímetros de profundidade no barro depois que Tsushi o pegou. Sakura lembrou que ela deveria ser a árbitra interina da batalha e se levantou, apontando para cada lado. Naruto Uzumaki enviou Sidon, seu Gabite, enquanto a líder de ginásio Tenten escolheu seu Tinkatuf, o Tsushi. Sakura disse, tentando lembrar exatamente o que a maioria dos árbitros dizia antes de uma partida. Certo. Comece. Naruto cerrou o punho. Vamos começar forte e rápido. Sidon, use não. Movimentos de dragão não funcionarão. Ele era tarde demais para impedir Sidon, que já era o dragão correndo para Tinkatuf, interessado apenas na emoção da batalha. Tsushi foi empurrado para trás 1 ou 2 centímetros com o impacto. Simplesmente devido ao peso corporal de Sidon ter sido jogado contra ela. No entanto, a energia do dragão que o cobria se dissipou antes do impacto, permitindo que a cabeça desprotegida de Sidon colidisse diretamente com o cabo da clava de Tsushi. Antes mesmo de Sidon ter tempo de terminar de estremecer com a queda, Tsushi estava em movimento, batendo seu Tetsubo na lateral do rosto de Sidon como um taco de golfe, o golpe lançando o pobre tipo dragão uns bons 1,5 m. Soltando um grito estridente, a Tinkatuf girou a arma sobre a cabeça, correndo atrás de Sidon com a intenção de acertá-lo no rosto novamente. Cara assustadora! Cara assustadora! Naruto gritou do lado de fora. O Gabite rosnou, liberando uma imagem ilusória de seu próprio rosto que correu até o rosto de Tsushi. Ela gritou e entrou em pânico quando a ilusão assaltou sua psique. Ela tropeçou no meio da corrida e foi desequilibrada por sua arma giratória, fazendo com que ela comesse terra e a deixasse cair. Sidon agora estava de pé e rosnando, mas o Tinkatuf estava recuperado o suficiente para ficar de pé em uma posição defensiva entre Sidon e sua arma caída. Uma ideia ocorreu a Naruto. Ignore a Dragon Rush para o clube dela. Felizmente, Sidon decidiu que gostou da ideia sem qualquer desacordo, disparando sobre o inimigo e contra o Tetsubo. Asterisco cifrão. Pare-o. Vento fada. Tenten gritou. Respirando fundo, Tsushi soprou um vento rosa que atingiu Sidon e o impulsionou para além de seu clube, embora ele ainda o atacasse desesperadamente com os dentes ao passar por ele. E para um afloramento de metal com um baque doloroso. Em vez de desmoronar com o impacto, o Gabite rolou para dentro dele, caindo de pé, desgastado, mas em boas condições. Agora eles estavam a uma distância igual do clube. A Tinkatuf desafiou a ir atrás com os olhos. Naruto estava dando ordens, mas Sidon as ignorou, em vez disso fingiu uma investida rebelde. Como ele previu, Tsushi começou a respirar para outro Fairy Wind, ao qual Sidon pisou forte, enviando uma onda bulldoze que derrubou o porrete no ar e derrubou Tinkatuf de costas, deixando-a sem fôlego. Ironicamente, isso estava de acordo com o que Naruto estava dizendo a Sidon para fazer, fazendo parecer que o Gabite estava ouvindo seu treinador. Trocando! Tenten gritou, devolvendo seu Pokémon, tanto Tinkatuf quanto Tetsubo se desmaterializaram, embora nem estivessem se tocando, e Naruto adivinhou que Tinkatuf devia ter algum vínculo especial com suas armas. À margem, Sakura assistiu à batalha, tentando identificar os efeitos do terreno magnético, direitos autorais pendentes. Porém, além de distorcer levemente o ar, ela não notou nada de especial. Sakura olhou para Tetsu, que parecia
achar as coisas mais interessantes do que ela, e esperou que ele estivesse usando seus sentidos magnéticos para descobrir o que ela estava perdendo. Estou enviando meu próximo Pokémon, apenas como lembrete. Você também pode trocar, disse Tenten, preparando-se para lançar outra bola com topo de metal. Naruto balançou a cabeça. Não, estamos bem. Sidon zombou, como se quisesse dizer que era mais do que bom. Agora ele se arrependia de ter removido a coroa e a capa antes da batalha. Isso foi fácil demais. Tenten chamou seu próximo Pokémon, um Mon branco como aço que parecia um cruzamento entre um terópode e um arranha-céu cromado, embora Naruto pensasse que sua cabeça parecia um isqueiro. Naruto o reconheceu como um Duraludon, embora soubesse muito pouco sobre ele além disso. Sakura se lembrou de seu trabalho. Tenten enviou seu Duraludon, Teppo, ela anunciou, lendo o nome na tela. Continuar. Teppo, dispare os canhões, canhão flash. Tenten ordenou. Naruto reagiu rápido. Pato e Bulldoze. Sidon zombou, em vez disso respirando enquanto o fogo dracônico saía de sua boca. Ele disparou um Dragon Pulse, encontrando o feixe metálico de Teppo. No entanto, tão rapidamente quanto o vapor de fogo vermelho esverdeado foi lançado, ele de repente explodiu quando Sidon engasgou e balançou, subitamente dominado por uma onda de náusea, pouco antes do canhão flash do Duraludon acertá-lo e atirá-lo de costas. Sidon, o que há de errado? Naruto engasgou. Sidon rolou para o lado, cuspindo um bocado de bile. Aproveite a vantagem. Eave Slain. A náusea passou tão rapidamente quanto apareceu, e Sidon, lembrando-se da ordem original de Naruto, decidiu que não poderia doer, rolando de joelhos e batendo as duas garras na argila. No entanto, Teppo saltou acima do ataque, movendo-se muito mais rápido e mais alto do que seu corpo volumoso sugeria, e agora ela estava caindo mais rápido do que deveria, considerando quanta resistência ao vento seu corpo leve e grande deveria criar. Sakura aprendeu um pouco sobre a espécie de Tsunade, afinal, eles eram do tipo dragão único. Na verdade, Sakura notou que as solas dos pés de Teppo tinham um brilho que combinava com o do terreno magnético, direitos autorais pendentes, e que Tetsuo observava com uma expressão animada. Um pensamento lhe ocorreu. Naruto, use um movimento de aço, ela gritou antes que pudesse se conter. Ó cabeça de ferro! Sidon estava planejando atirar em seu inimigo aéreo com Dragon Pulse, mas felizmente ele obedeceu, saltando para encontrá-la, as escamas em seu crânio ficando cromadas. Clank, o impacto reverberou nas paredes da sala. Sidon foi jogado no chão, aterrissando graciosamente e sem sequer estremecer. Teppo foi arremessada contra uma das paredes do campo de força e caiu dolorosamente de costas. Tenten estava prestes a repreender Sakura, mas a garota ria com orgulho. Ah! Eu sabia! O terreno afeta o uso de movimentos do tipo Steel, não é? Naruto olhou interrogativamente para a garota e depois para Tenten, querendo ouvir isso dela. O líder do ginásio assentiu. Tecnicamente sim. Se um Pokémon no solo usa um movimento físico do tipo Steel, o terreno aumenta temporariamente o peso de seu corpo ao mesmo tempo que lhe dá uma carga magnética, então seu próximo golpe tem mais impacto, mas não o desacelera. Legal, certo? Sakura queria saber mais, mas Sidon decidiu que era hora de a batalha continuar. Ele rugiu para chamar a atenção de todos antes de soltar um Dragon Pulse. Ele tremeluziu quando ele foi atingido pela náusea, como antes, mas ele manteve a explosão, que disparou certeira desta vez, apenas para ser enfrentado e combatido pelo Flash Cannon de Teppo. Sidon rosnou e usou outro Dragon Pulse, apenas para engasgar e quase vomitar quando tentou. A explosão de Teppo foi certeira, atingindo-o com força. Sidon, mergulhe atrás de um afloramento e use Bulldoze. Pare com os Dragon Pulses. Naruto ordenou. O orgulhoso Gabite zombou, atraindo poder e, em vez disso,
disparando através do feixe de Tepo com Dragon Rush. Sidon acertou Duraludon e empurrou-a para trás até atingir o campo de força. Ele bateu com Beat, mordendo o pescoço dela. O Pokémon Aço Dragão soltou um grito estridente e empurrou seu inimigo cruel. O Gabite rosnou, sangue de mercúrio prateado pingando de suas mandíbulas enquanto ele a empurrava contra a parede do campo de força novamente, desta vez com as escamas em sua cabeça mudando de metal enquanto ele preparava uma cabeça de ferro. Garra de dragão! Tenten gritou. Tepo bateu suas garras revestidas de azul petróleo em cada lado da cabeça de Sidon, empurrando-as com força contra seu crânio. O golpe o surpreendeu e, antes que ele pudesse se recuperar, Tepo puxou e bateu com o rosto no campo de força. Sidon ficou mole e Tepo soltou, permitindo que ele caísse no chão, imóvel. Sakura estremeceu, olhando do inconsciente Sidon, que quebrou o nariz no último golpe, para o Duraludon, que estava sangrando um pouco por onde Sidon a mordeu. Um de seus dentes estava preso, embora Sakura soubesse que isso não era grande coisa. Gabite tinha uma boca como a de um tubarão, com dentes substitutos já alinhados e prontos atrás daqueles que estava usando. Sidon Uzumaki terceira não pode lutar, a partida vai para Tenten e Tepo. Sakura anunciou. Ah, cara, Naruto suspirou, lembrando seu desobediente tipo dragão para sua Ultra Ball. E depois de um começo tão forte também. Você vai querer melhorar a obediência e o comportamento do seu Gabite, Tenten disse severamente. Além de desconsiderar suas ordens na metade do tempo, ele também estava ficando muito agressivo no final. Você nunca deveria tirar sangue. Naruto assentiu. Desculpe, ele é novo. Eu só o peguei há 3 dias. Um pensamento lhe ocorreu. Ei, por que Sidon ficava doente sempre que tentava usar o Dragon Plus? Foi por causa desse terreno. Estúpido, certo? Tenten decidiu que poderia muito bem explicar. Sim. Ele foi projetado para que, quando um Pokémon não magnético e aterrado tente usar os órgãos de energia de seu corpo que alimentam movimentos especiais, ele seja atingido por um ataque de náusea, possivelmente fazendo com que o movimento falhe. Resumindo, se você usar um movimento especial, eu diria que há cerca de 30 a 50% de chance de ele falhar, dependendo de quão forte é o estômago de um Pokémon e de quão acostumados eles estão com o efeito. Legal, certo? Sakura estava tomando notas, fascinada com as implicações. Mal, mais parecido com isso Naruto resmungou. Ele pegou a Quick Ball no pódio de seu camarote. Eu escolhi o meu. Você está trocando? Tenten considerou isso. Não, você vai. Ok. Kata, você está de pé. Depois de se materializar, o Riolu olhou para a tela e viu que Sidon havia sido nocauteado sem derrotar ninguém. Ah! Bem feito para ele. Fanfarrão arrogante. Concentre-se, Kata. Naruto rosnou. Quando Sakura pediu para a partida começar, nem ela nem Naruto perceberam que Tenten não estava nem um pouco surpresa com a habilidade de Kata de falar. Tenten não mencionou isso, mas ela viajou com um treinador que teve um Lucario falante por um tempo. Depois de um ano assim, falar Pokémon não era mais uma surpresa para ela. Kata, contato visual. Naruto gritou, apontando para seus olhos. O Riolu os encontrou, seus próprios olhos brilhando. Entendi. Ele disse, levantando o polegar, apenas para ser atingido pelo Flash Cannon de Tepo, o que não importou, pois ele desapareceu com o ataque. O que? Foi um duplo. Tenten ofegou. Uma equipe dupla. Naruto a corrigiu, sorrindo amplamente. Havia mais 2 kata correndo em ambos os lados do campo de batalha em Tepo. De todos os movimentos, esse é o que mais odeio. Tenten rosnou. Tepo, acabe com eles com bulldoze. Mas então um terceiro kata apareceu, saltou sobre o Duraludon por trás e agarrou-a pelo pescoço. Hehehe. Nada pessoal, garoto, ele brincou,
pronunciando a palavra errada propositalmente. Com um sorriso maníaco, Kata ergueu-o surpreendentemente leve. Steel Type para trás, levantando-a enquanto ele rolava para trás, enganchando as pernas sob ela e empurrando-a, um lance de círculo e você sai daqui. Ele levantou tudo o que tinha, empurrando-a para o ar apenas para ela parar de repente e pousar sobre ele com um som leve, mas doloroso. Preciso de atenção médica, Kata resmungou, empurrando um braço para fora de seu inimigo. Corpulento e acenando por ajuda. Ei, o que houve? Naruto exigiu. Circle Throw arremessa um inimigo para fora da arena e o força a trocar, deixe-me adivinhar, Magnetic Terrain, direitos autorais. Pendentes, faz com que Steel Tips não possam trocar, certo? Ei, Tenten disse, sorrindo. A propósito, você usou Aura para se comunicar com seu Pokémon agora há pouco? Naruto apenas sorriu. Na verdade, toda aquela coisa de contato visual foi um blefe. Ele havia sussurrado instruções para o baile de Kata enquanto Tenten explicava a Sakura como terreno magnético, direitos autorais. Pendentes, funcionava. A batalha estava de volta à ação. Teppo rolou de cima de Kata e tentou acertá-lo com Eave Slam, apenas para descobrir que Kata já havia escapado dela. Ela recuou surpresa, perguntando-se para onde ele foi, apenas para o tipo lutador em questão passar de repente, acertando-a com Mach Punch. Se eu não conseguir te expulsar da arena, vou te tirar daqui, ele cuspiu, parecendo bastante irritado por estar coberto de terra e argila. Ele se esquivou de seu canhão flash retaliatório tão indiferentemente quanto pôde, embora Naruto tenha notado que sua cauda havia sido parcialmente chamuscada pela explosão. Rápido! Plano maligno número 3. Naruto chamou. Tenten se perguntou o que diabos isso significava. Você é muito lento. Kata cantou, usando fio dental, antes de mergulhar atrás de um afloramento para se esquivar de outra explosão. Em vez de ficar lá, no entanto, o Riolu rapidamente subiu no topo da rocha e saltou a distância entre ele e seu inimigo, enquanto Teppo tentava explodir a cobertura que ele não estava mais atrás. Kata puxou o punho para trás e acertou Duraludon no rosto com um Force Palm. Lentamente, Teppo cambaleou para trás, seus olhos revirando antes de cair de repente em um golpe magnífico, com Kata pousando em seu peito, parecendo perplexa. É isso? Ele perguntou, olhando para seu treinador enquanto Tenten chamava seu Pokémon, meio preocupado com seu bem-estar e meio querendo que ela se levantasse e lutasse. Sidon fez um estrago nela antes de ela matá-lo, Sakura apontou, levantando a mão em favor de Naruto. Teppo é incapaz de lutar. A vitória vai para Kata e Naruto. Fim de capítulo e tchau.